Nós vamos falar, meus irmãos, aprendemos aqui sobre os aborrecimentos de Deus e sua abominação. Sabemos, meus irmãos, que principalmente, biblicamente falando, nós vemos Deus durante a história, percebendo na humanidade o mal, Ele não se agradando. A gente vê isso que quando Adão e Eva pecam, Deus vai ao encontro de Adão e Eva, e Deus faz uma pergunta para eles dizendo: Adão, onde tu estás? E nós sabemos que a pergunta não é geográfica, porque Deus é onisciente, é onipresente em todos os lugares. Parece assim até uma ironia Deus ter que perguntar para Adão onde ele estava. Mas a pergunta de Deus estava na condição, o estado, como ele se encontrava, a maneira em pecado que ele se encontrava. É como Deus estivesse dizendo assim: Adão, o que tu fizeste? Olha só, onde você está perdido, de que forma você encontra. Então Deus em todo o tempo, Ele nunca aceitou e nunca aceitará, meus irmãos, o pecado. A gente vê isso em Noé, que quando Deus fala a Noé, dizendo que iria destruir a terra com água, porque a maldade daquele povo chegou diante dele. E vemos isso na Torre de Babel, capítulo 11, quando Deus ordena espalhar, quando Deus ordena aos homens, mas os homens, eles se concentram e de uma certa forma, eles distorcem o desejo de Deus, a vontade do Senhor, e Deus vai lá, confunde, não aceitando aquelas coisas, e diante do seu povo também. Quantas vezes Israel, no Antigo Testamento, eles tiveram que ficar submetidos no reino assírico, babilônico, persa. Durante algum tempo eles foram escravos no Egito, porque houve desobediência do povo e Deus não consentindo com o pecado. Então nós percebemos, meus irmãos, que Deus nunca será conivente com o erro. Deus nunca será conivente com o pecado. Ele sempre na sua palavra deixou muito bem claro. Ele deixa claro que o pecado faz separação do homem com Deus. Ele deixa muito claro que quando a gente lê também no Novo Testamento, várias vezes a Bíblia advertindo as pessoas que devem viver uma vida que realmente glorifique o seu nome, que exalte, que o obedeça em tudo, para que realmente ele seja glorificado em todas as nossas atitudes. Mas aqui Salomão, ele coloca sabiamente algo pontual sobre o que o Senhor aborrece e sobre aquilo que ele abomina. E está escrito assim em Provérbios de número 6, versos 16 a 19, que lemos o seguinte nas Santas Escrituras: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma, olha só, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, Deus aborrece; língua mentirosa, Deus aborrece; mãos que derramam sangue inocente, Deus aborrece; coração que trama projetos iníquos; pés que se apressam a correr para o mal, Deus aborrece. Verso 19, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, esse que semeia contenda é aonde que Deus aborrece, melhor dizendo, onde Ele abomina. Essas listas de pecados, meus irmãos, nós podemos até trazer uma comparação, até o que Paulo ele escreve em Romanos capítulo de número 1. Deixa eu ler apenas alguns versos para que possamos aqui ver como Deus não tem de forma nenhuma conivência com o pecado. E que forma ele enxerga esse pecado? Ele não enxerga como coisa boa, como coisa saudável. Deus não enxerga o pecado como coisa maravilhosa. A nossa natureza pecaminosa que enxerga, né? Que se deleita em pecados, que se deleita em prazeres que Deus não ama. A nossa natureza é assim. Mas aqueles que são de Cristo, logo o Espírito Santo faz o quê? Aperta o botãozinho de emergência. Olha, preste atenção. Então vamos ver, Romanos capítulo de número 1. Eu quero rapidamente ler com os irmãos, porque hoje também nós teremos a assembleia. E se eu não puder terminar hoje, eu prometo aos irmãos que terminamos na próxima quinta-feira. Então Salomão, ele dá aqui 6 coisas pontuais do que o Senhor aborrece, e ele pontua a sétima que ele abomina. Então quando a gente olha para os textos bíblicos, e vemos também em Romanos, que Paulo também pontua algumas coisas importantes
do que o Senhor enxerga concernente a alguns pecados. Romanos 1, não vou ler todo, mas se a gente observar do verso 18 até o 32, nós vamos ver várias orientações de como Deus enxerga o pecado e de que forma Ele enxerga os homens que andam fora da sua vontade. Mas eu vou ler alguns, porque é um pouco extenso. Vamos ler o verso de número 18, do capítulo de número 1, da carta de Paulo aos Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso é um dos pontos. Vamos ler mais, versículo número 23. E mudaram, Deus falando sobre aquelas pessoas que têm totalmente o coração na maldade, na iniquidade, no princípio do mundo, se principiam também no mundo, a percepção dele é só maldade. Aí Deus, usando Paulo para escrever aos Romanos, ele fala no versículo de número 23, essas pessoas, que a ira de Deus está sobre elas, verso 18 que nós lemos, que os homens trocam a verdade pela injustiça e cometem tantas outras coisas, Deus fala para as pessoas através de Paulo, à igreja de Roma, essas pessoas também mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, ou seja, igualando Deus, colocando os princípios santos de Deus como se fossem tão banais como os princípios humanos. Vamos ler, continuar lendo. Bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Vamos ler o verso 24 até o 25. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É uma das coisas que Paulo pontua. Mas por fim, vamos ler o versículo 28 a 31, olha só que está escrito: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Vamos continuar lendo o que Paulo continua pontuando: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Algumas coisas que Paulo pontua daquilo que desagrada a Deus. Então, na verdade, o Salomão que faz, ele sabiamente ele compila todas as coisas e coloca pontualmente 6 coisas e a 7ª que ele aborrece. Mas não somente isso, Paulo, meus irmãos, ele volta também a pontuar algumas atitudes que Deus não se agrada. Vamos lá ler então, estão com a Bíblia aberta aí, e já vi que os meninos estão rápido ali no Data Show nos auxiliando, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, olha só o que Paulo vai dizer aí, meus irmãos. Outras coisas que diante dos olhos do Senhor são totalmente abomináveis a ele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, deixa eu abrir aqui o meu rapidinho. Olha só o que Paulo escreve, olha que coisas graves, olha o que ele fala, meus irmãos, que são coisas assim que a gente precisa refletir. Capítulo de número 3, como seriam os homens dos últimos dias? Parece que Salomão aqui, quando a gente leu, não está apenas escrevendo no contexto da sua época, mas como a palavra de Deus é muito atualizada, e ela vai servir para o resto da vida. A verdade é que a palavra de Deus não muda, e quando nós continuarmos nos céus, ela vai continuar sendo verdade absoluta. Glória a Deus por isso. Mas olha só, que contexto atual que Paulo escreve. Parece, meus irmãos, que Paulo está vivo nos dias de hoje, falando para a humanidade no século 21, na mudada da década, no dia de hoje. Ele está dizendo, não apenas dos homens da época de Efésios, porque Timóteo era pastor em Éfeso, mas ele está falando para pessoas hoje,
E essa palavra é totalmente contextual. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. Sabem, porém, nos últimos dias, eu estou vendo Paulo sentado aqui falando para a gente isso, falando para toda a humanidade, sobrevirão tempos difíceis. Hoje o dia está fácil, meu irmão? Ah, não, está muito difícil sobreviver. Lembra que eu falei com os irmãos terça-feira, que Herodes era cruel, astucioso, impetuoso, e hoje nós vemos pessoas assim, cruéis, e essas pessoas existem nos dias de hoje. Verso de número 2, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Olha só o que Salomão fala sobre ser altivo. Olha que Paulo fala, são arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. O que é ser implacável? Pessoas que não perdoam, nem que a vaca tussa, pessoas que não estão realmente interessadas em perdoar, levam, meus irmãos, o rancor, o ódio por resto da sua vida, mas não querem perdoar. Então são essas pessoas que são aqui o significado de implacáveis. São caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Essa era a recomendação de Paulo a Timóteo. Então nós vemos, meus irmãos, de uma forma objetiva, Salomão compilando isso tudo, ele mostrando de uma forma assim bem abrangente 6 coisas, e 7ª ele abomina, mas de uma forma, meus irmãos, muito direta. Então aqui Salomão ele acrescenta o fato que Deus ele aborrece essas coisas. A gente leu aqui Paulo falando aos Romanos e Paulo falando a Timóteo. Mas aqui Salomão ele se torna enfático. Deus ele aborrece, ele não compactua, ele não se interessa por essas coisas, até mesmo porque não foi Deus quem criou o pecado. Deus não criaria algo que pudesse afastar pessoas dele. Deus não forjaria coisas que pudessem, meus irmãos, desfazer da sua glória. Deus de forma nenhuma criaria situações para que ele pudesse ser aquele o algoz de todo bem. Não, Deus ele fez tudo perfeito, santo, porque ele é santo, imaculado ele é. Então aqui Salomão ele está acrescentando que há um aborrecimento de Deus. É claro, se a gente olhar bem, Deus não se entristece, né? É uma forma de falar, é para a gente entender. Deus não se arrepende, porque tudo que ele faz e fez é perfeito, é eterno e imutável. Então não há como Deus se arrepender, só se arrepende quem erra, e Deus não erra. Deus não erra, ele é perfeito em tudo. Mas aqui Salomão coloca isso, que a soberba, falando sobre os olhos altivos, que está se referindo a alguém que julga ser melhor que outras pessoas, pessoas que olham a gente de cima para baixo. E é interessante que Paulo ele fala que devemos considerar o nosso irmão superior. E nós vemos, meus irmãos, que até mesmo, entendam bem, que até mesmo os cargos que temos na igreja são considerados até muitas pessoas como se fosse algo melhor, superior. E quando a gente olha para Jesus Cristo, em Filipenses, estava até comentando isso com o Caio, né? Ele está fazendo um TCC baseado no livro de Filipenses, parabéns, Caio. E Deus, ele se humilha nessa forma humana para servir-nos, para ser, meus irmãos, servos de nós. Então observe bem, aquele que poderia ser altivo, não usou de altivez. Aquele que pode nos olhar de cima para baixo, porque a verdade não há ninguém acima de Deus, é por isso que Deus não olha para cima. Entendam bem, meus irmãos, a forma entendemos. Deus não olha para cima porque não há ninguém maior do que Ele. Ele só olha para baixo, porque é de baixo, tudo é para baixo para Ele. Ele nos olha assim de cima. Mas mesmo assim, nós não vemos altivez em Deus. Nós não vemos soberba em Deus. A gente vê que Ele ama o mundo de tal maneira. Olha a humildade de Deus, a simplicidade de Deus. Envia Jesus Cristo, que morre aonde? Que nasce aonde, melhor dizendo? No hotel 10 estrelas? No hotel fazenda? No berço forjado a ouro?
cercado de diamantes, não. Olha a simplicidade de Deus encarnado. Olha só a humildade dele. Nasce na manjedoura. Olha a simplicidade das coisas, meus irmãos. Olha a humildade que conseguimos enxergar na pessoa de Cristo. Não é à toa que Salomão fala. Essa altivez, essa soberba, ela não é boa. Tanto é que a Bíblia nos fala que a soberba precede a queda. Ela derruba as pessoas. Não é à toa que também Paulo fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nem quem acha, olha, eu estou de pé, aquele que pensa. Porque uma pessoa quando pensa, ela já caiu há muito tempo. Então observe bem o que Salomão está nos ensinando hoje. Que essas pessoas que olham de cima para baixo, elas estão diante dos olhos de Deus como pessoas que aborrecem a sua santidade. Pessoas que estão aborrecendo a sua soberania. Então, meus irmãos, não compensa ser soberbo. E uma das coisas que precisamos tomar cuidado durante o nosso percurso, durante a nossa vida, é que a gente não tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer referência da gente mesmo, né? Eu já fiz, se não fosse por mim. Isso, meus irmãos, é um princípio de soberba. Eu sempre falo de vez em quando principalmente os meninos, né, que ministram louvor, isso às vezes, meus irmãos, é uma coisa automática, às vezes na igreja, né? A gente faz isso automático. Quando alguém chega assim e fala assim, acabou de cantar ou acabou de pregar, a igreja aplaude, né? É um hábito da igreja. Aí a pessoa fala, não, meus irmãos, esse é para Jesus. E quem disse que a igreja está aplaudindo essa pessoa? Está aplaudindo a Jesus. Então lá no coração a pessoa já recebeu o aplauso. Então não deve ser justificado o aplauso. Se a igreja aplaude, é para Jesus, não é para o homem. Então não temos que justificar, esse aplauso foi para mim, é para Jesus, é para Jesus. É como um dia, eu lembro que eu fui em determinada igreja, aí nesse dia chegou um pastor muito conceituado, muito conhecido, meus irmãos. Aí ele chegou lá, e essa igreja tinha uns refletores que eram bem mais poderosos que esse aqui. Esse aqui são bem discretos, né? Esses três que estão aqui. O pessoal que está vendo em casa, talvez não está vendo, mas os irmãos sabem que tem 3 refletores. E lá tinham bastante refletores para ajudar até mesmo na transmissão online. Aí esse pastor, meus irmãos, sobe no púlpito, pega o microfone, eu quero que desligue isso tudo aqui, porque nada disso aqui é para mim. Aí o pastor da igreja subiu e falou assim, e quem disse que essas luzes estão acesas por sua causa? Porque às vezes nós temos mania, meus irmãos, de querer achar que somos alguma coisa. Então nós temos que tomar cuidado que simples coisas podem acrescentar soberba em nosso coração. Então eu sempre falo, vamos olhar Cristo como referência? Eles chegaram assim, tu és bom, Jesus. Aí ele fala, não, bom é meu Pai que está nos céus. Olha a visão. Jesus chegou assim, os discípulos, as crianças que queriam chegar próximas a Jesus, os discípulos queriam impeli-las, ele falou, não, vem cá, meu filho, elas também fazem parte do reino de Deus, porque se vocês não forem como crianças, vocês não serão maiores no reino de Deus. Quer ser grande? Seja servo. Porque, meus irmãos, eu sempre falo aqui, que a física de Deus, a lógica da gravidade divina é, quanto mais você desce, diante dele você sobe, né? Essa é a lógica divina. Mas a lógica do homem é o quê? Preciso ser mais. Não, eu preciso ser líder de um departamento, porque se não for assim, não tem como. Não, agora eu preciso ser diácono. Não, agora eu preciso ser presbítero. Não, agora tem que ser pastor, porque se eu não for pastor, eu não sou nada. Não, agora pastor é insuficiente, eu preciso ser apóstolo. Não, apóstolo já tem muita gente que é apóstolo, agora você, apóstolo rei, já foram ungido alguma pessoa apóstolo rei aí. Apóstolo rei já é insuficiente, agora sou patriarca, tem um pastor que foi ungido patriarca. E depois, irmão, vai ser o quê? Semideus. E depois de semideus, a 4ª pessoa da Trindade. Porque as pessoas buscam. E Salomão está dizendo, gente, Deus aborrece quem é soberbo. Deus não abençoa soberbo. E falamos aqui, Deus não exalta ninguém para que ele seja glorificado.
Deus não exalta ninguém para ser soberbo. Quando Deus exalta alguém, é para que Ele seja glorificado e não o homem. Então nós temos que ter essas perspectivas. Então, meus irmãos, os olhos altivos, como Salomão bem fala aqui em Provérbios, os olhos altivos, os olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos e presunçosos, Deus ele condena isso. A arrogância dos homens é contrária à sabedoria divina. Porque, meus irmãos, a Bíblia nos fala, lá em Provérbios 8, nos versos 12 e 13, Salomão diz o seguinte: olha só, eu acho interessante, depois os irmãos leem Provérbios 8, eu sou apaixonado nesse Provérbios, porque, meus irmãos, Salomão, ele coloca como se a sabedoria estivesse narrando, sabe? A sabedoria estivesse falando, mas a sabedoria fala do próprio Deus aqui. Eu acho isso fantástico, essa forma, a linguagem que Salomão usa, ele se coloca como sabedoria narrando a respeito de quem é Deus. Aí ele fala aqui, Provérbios 8, versos 12 e 13, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Aí depois, quando os irmãos continuarem lendo Provérbios 8, Salomão, narrando, se colocando como uma sabedoria, fala, olha, antes de eu existir, falando sobre a sabedoria, Deus já era Deus. Antes de te haver todo o conhecimento, Deus já era Deus há muito tempo. Então isso é muito importante nós entendermos, meus irmãos, que a sabedoria, o nosso Deus, ele aborrece todo e qualquer tipo de soberba ou de altivez. Então nós temos um grande desafio como cristão. Nós temos um grande desafio como pessoas de Deus. Se nós dissemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, se nós dissemos que Ele é o nosso Pai, que o nosso Deus é o nosso Senhor, precisamos realmente andar em humildade. Interessante que Paulo escreve algo fantástico também, em 2 Coríntios, capítulo de número 10, nos versos 4 a 6, que ele diz o seguinte, Paulo escreveu o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez, soberba, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O que Paulo está dizendo? Que precisamos realmente andar na contramão de qualquer coisa que possa se atribuir contra o conhecimento de Deus, porque a soberba também, ela gera no coração repúdio à palavra de Deus. Porque o soberbo fala, eu não preciso mais conhecer, eu já sei. Ele rejeita o conhecimento, ele rejeita os ensinos. É por isso que quando eu olho para o irmão e falo, eu não preciso vir para a escola bíblica, eu não preciso vir para o culto de doutrina, na verdade não preciso nem ler a Bíblia porque eu já sei. Soberbo, Deus está aborrecendo. Ô meus irmãos, vamos deixar de ser alma cebosa, né? A gente precisa ser humilde, e precisamos andar nos caminhos do Senhor. Outra coisa que Salomão ele pontua a respeito disso, e eu vou falar sobre a mentira e a violência, e vamos deixar o restante para a próxima quinta-feira, porque já já nós vamos falar sobre a questão da Assembleia. Outra coisa que Salomão ele pontua sobre a mentira, né? Que ele fala o seguinte aqui, Provérbios 6, que fala que ele também aborrece a mentira, que ele não gosta da mentira, que ele não tem pacto com o mentiroso. Então, verso 17, além dos olhos altivos, ele também não gosta, ele aborrece também toda a língua mentirosa. E é claro, meus irmãos, que quando nós falamos sobre mentira, a mentira é o quê? É a omissão, a negação ou a adulteração da verdade com o propósito de enganar pessoas. E tem uma frase que até passou Alexandre Ximenes, e isso eu ouvi numa pregação dele, nunca saiu da minha mente, que quando ele fala que a certidão
do filho do pai da mentira, a certidão dos filhos do diabo é a mentira. Ou seja, quem mente é filho de quem? Do diabo. Porque ele, desde o princípio peca, ele é o pai da mentira. Então, quando nós olhamos para a mentira, que é a adulteração, é a omissão, ou a negação de qualquer coisa para tentar enganar as pessoas, Deus, meus irmãos, não compactua com isso. Então, qualquer tipo de mentira é mentira, não existe mentirinha e mentirona para Deus, tudo é a mesma coisa. Isso soa aos ouvidos de Deus de forma ruim. E as pessoas, meus irmãos, hoje em dia, vivem de mentiras para tentar ganhar a vida. As pessoas gostam de mentir, ou então atribuir, adulteram até mesmo quem elas são, para poder impressionar pessoas. Assim, às vezes, o namorado, tentando impressionar a namorada e mente. Aí a namorada não quer mostrar alguma coisa e mente, achando que isso vai dar certo. Né? Aí o marido ou a esposa mentem, com medo de acontecer pior, mas nós temos que entender que a mentira é fruto do diabo. Que a mentira é o exercício dessa demanda satânica. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Nós devemos andar em verdade. Nós devemos andar, sim, em transparência com o nosso Deus, até mesmo porque o nosso Deus, ele é onisciente. Não há como mentir para Deus. Não achemos nós que enganando pessoas, Deus será enganado. A verdade é que a gente está se enganando, tentando enganar a Deus. Não há como, meus irmãos. Olha quando nós vemos Salmos 139, quando fala ali, o salmista está ali glorificando, exaltando a Deus nos atributos da onisciência, onipresença, e eu vejo também a onipotência dele. Apesar que a gente lê naquele textozinho em cima, né, na ênfase que às vezes nós lemos em cada capítulo, que vai falar mais ou menos o conteúdo, ou o que será dito nos versículos, né? Mas ali há os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. E ele fala, se eu subo ao mais altos céus, Deus está lá. E se eu quiser esconder lá no profundo mar, fazer minha cama, no mais profundo mar, Deus também está lá. E já falamos aqui que Deus está até presente no inferno, meus irmãos. A diferença é que lá existe a ausência de misericórdia, existe a ausência de amor e de graça. É só a ira de Deus. Então, nós não podemos de forma nenhuma achar que a mentira vai prevalecer. E vemos aí mentira no meio político, no meio econômico. Infelizmente, nós vemos mentiras nas religiões, vemos mentiras no meio do comércio, vemos mentiras nas empresas. A mentira está em todos os lugares. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa faz com que também nos dobremos à mentira, mas devemos fugir da mentira, meus irmãos. Então nós devemos sair, fugir da língua mentirosa, porque o mentiroso será castigado por Deus. Tem muita gente achando que sua capacidade de mentir, tem muita gente achando que a sua autoconfiança, a sua capacidade de persuasão em mentira, vai poder realmente enganar as pessoas, mas chega um momento que ela não se sustenta, porque a mentira não tem poder de autossustentação. A mentira, ela não consegue se firmar, porque nem o meu mesmo próprio Deus vai permitir que a mentira seja, meus irmãos, mais forte do que as santas e gloriosas verdades que Ele nos trouxe. Não achemos, meus irmãos, não achemos que a mentira prevalece. E como sempre dizem, a mentira tem o quê? Perna curta, e põe curta nisso. A única coisa que é autossustentável, autossuficiente, imutável, inabalável, são as verdades bíblicas, são as verdades de Deus. Essas não podem ser abaladas, essas não podem ser estremecidas, mas a língua mentirosa há um fator de aborrecimento a Deus. Então, na sua arrogância, eles acham que confiam. Meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma sermos duas faces. Acharmos que estamos glorificando a Deus na nossa vida e mantemos na mentira. A Bíblia fala que devemos ser o quê? Sim, sim ou não, não. E se for um meio, procedência maligna.
Então nós temos que entender isso. Em Salmos de número 7, dos versos 12 a 16, está escrito o seguinte nas Santas Escrituras: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. E o que vai acontecer com essas pessoas? Cavou um poço e fez o fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra, referendo também aqui, especificamente, trazendo referência aos mentirosos, a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor segundo a justiça, e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. O que o Salmo está dizendo aqui? Que não há compensação em andar em mentira. Volto a dizer, a mentira ela não tem poder de autossustentação. A mentira ela não consegue se consolidar. A mentira ela não tem fundamento. Ela pode ter até um suposto fundamento, mas é como construir a casa na areia. É insustentável. Mas aqueles que andam na verdade, por mais que os ventos, os terremotos cheguem, os maremotos surjam, essa pessoa, meus irmãos, pode até estremecer, mas nunca será derrubada, nunca cairá, porque o próprio Deus o sustentará, a sustentará nas santas e poderosas verdades bíblicas. É por isso que precisamos da palavra, viver a palavra e mantê-la no nosso coração, porque quem vive a palavra, obedece, teme ao Senhor e anda em verdade, por mais que se levantem contra ele, por mais que ele seja caluniado, injustiçado, ele é bem-aventurado segundo o que Cristo Jesus pregou no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, injuriados e até mesmo levantam contra ele falso testemunho. Desses que andam em justiça, em retidão, que Jesus Cristo está falando, esses, meus irmãos, são bem-aventurados porque o reino de Deus os espera. Então, meus irmãos, andemos em verdade. Andemos realmente em vida, mas vida de verdade, em verdade. Salmos de número 40, no verso 4, olha só o que o salmista fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos. O respeito aqui é que não se atraca, não se envolve, não comunga com os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ou seja, aqueles que põem no Senhor a sua confiança, eles não vão andar com os mentirosos, eles não vão fazer o que os mentirosos fazem, e não serão coniventes com os mentirosos, porque volta a falar, mentira não se sustenta, e ela derruba pessoas, meus irmãos, ela destrói famílias, ela desemprega pessoas quando tentam mentir, porque ela não tem poder de autossustentação. O verdadeiro cristão, meus irmãos, abandonou a mentira para buscar mandamentos do Senhor e as suas verdades. Olha, eu vou citar a Bíblia até dizer chega. Salmo 119, depois, se os irmãos quiserem, eu dou a referência. Salmos de número 119, ou então vejam de novo, no YouTube, no canal da igreja. Salmo 119, verso 163. Abomino, diz o Senhor, e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Deus falando na boca do salmista. Quem é de Deus, ele odeia a mentira, abomina e odeia a mentira, mas ele ama a lei do Senhor. Então quem é mentiroso nunca vai amar a Deus de verdade. Eu sei que parece difícil ouvir isso, mas quem anda em mentira nunca amou a Deus. Pode até dizer que ama a Deus, mas na verdade não ama a Deus não, porque sabe que a mentira não provém de Deus. Então, se eu amo Deus, se eu sou apaixonado por Deus, se realmente eu digo que sou de Deus, eu não ando em mentira, eu ando em verdade. Mas não são essas verdades humanas, meus irmãos, porque a verdade hoje em dia, principalmente hoje em dia,
Ainda mais quando surge o relativismo. Tudo é relativo, pastor. E coloco como cada um tendo suas próprias verdades. Mas estou falando sobre verdades que são impostas, que são realmente refletidas na palavra, nessa Santa Escritura. Certamente, ele obterá do Senhor e glorificará o Senhor em todo o tempo. Então, da mesma maneira que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa e a pessoa que recebeu Jesus Cristo, ou seja, confessou Jesus como Senhor e Salvador, ama o Senhor e quer andar nos seus preceitos, ele também aborrece a mentira. E por fim, meus irmãos, no próxima quinta a gente continua. Mãos que derramam sangue, inocente. Salomão aqui, meus irmãos, está pontuando a respeito da violência. A mão que derrama o sangue inocente são uma descrição de alguém que fere. É a descrição de quem saqueia e mata por maldade ou por ganância. Ou seja, trata-se, meus irmãos, de uma violência que oprime, que tem a intenção de destruir, que é aquela pessoa que no coração dela não existe compaixão. É uma pessoa que nela não existe nenhum pingo de respeito. E nós estamos vendo hoje em dia pessoas que matam por pouco. Já ouvimos notícias de gente que matou por causa de R$2,50. Gente que matou porque discutiu no trânsito. E de repente o cara saiu nervoso. Então, meus irmãos, nós temos que fazer como a Bíblia nos ensina. Ser prontos a ouvir, tardio ao falar, sermos mansos de coração. Se é quem não tem mansidão, busca pelo Espírito Santo o seu fruto, que é uma gomazinha do fruto do Espírito Santo, mansidão e domínio próprio. Faça isso, aí você não vai entrar em encrenca, não. O grande problema é que as pessoas querem ter razão, né? Eu não levo desaforo para casa, não, pastor, resolva ali mesmo. Quem é cristão, meus irmãos, sabe que não precisa disso. O cristão, ele deve ser educado, mas é uma pessoa firme. É uma pessoa que rejeita todo e qualquer tipo de coisa que são contrárias aos princípios bíblicos. Mas o cristão verdadeiro, ele não precisa pensar, o crente não é tolo não, pastor, crente não é bobo não. Eu concordo com vocês. Todo cristão, toda pessoa que confessou Jesus, são uma das pessoas mais inteligentes da vida. Tem muito mais QI que muito matemáticos, cientistas, biólogos, ou será que for porque quem confessa Jesus está sendo sábio, porque está herdando a vida eterna. Então, quando às vezes eu vejo pessoal, que é besta, quem se alegra. Só que todo cristão, só que todos aqueles que são de Jesus Cristo, recebem a vida eterna, que os cientistas até hoje estão procurando, meu irmão, ter longevidade de vida. Quem tem Jesus já tem vida eterna. Olha, que é melhor longevidade do que isso? Então nós temos que entender que existem essa maldade. A maldade, ela tem existido. São pessoas que realmente o único interesse é ferir outras pessoas. Mas Deus detesta a violência daqueles que derramam sangue inocente. Quando a gente lê em Gênesis, capítulo de número 6, o verso 13, a violência é citada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Aí Deus fala, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, escrito em Gênesis, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei da terra. Ou seja, Deus estava olhando para ali as pessoas do tempo de Noé, e as pessoas estavam cheias de violência, cheias de impetuosidade de provocar ou fazer o mal. Eram pessoas, meus irmãos, que não preocupavam-se de forma nenhuma no bem-estar das pessoas, o negócio deles era matar. E quando a gente olha em Provérbios 24, nos versos 1 e 2, nós vamos ler a seguinte coisa em Provérbios: aprendemos que o servo de Deus deve procurar sempre ficar longe dos violentos, certamente. Aí que Salomão fala, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Meus irmãos, que prazer tem o cristão estar no meio de gente que só pensa em violência? Que associação deve-se ter? Olhemos para o Salmos 1. Bem-aventurado o homem
que anda no segundo conselho, não se detém no caminho dos ímpios, mas se detém no caminho do justo. É aquele que ele está plantado junto à árvore, né, do rio e dá fruto. E o que o salmista está falando é que não deve realmente um cristão se associar com pessoas que não querem Deus, de querer ter as mesmas ações, as mesmas atitudes, e são pessoas que destilam mal. E nós devemos, irmãos, tomar cuidado. Muitos têm se falado sobre a violência doméstica, e é uma realidade. E a violência doméstica não é apenas, meus irmãos, aqui a briga, a imposição física, essa questão de machucar pessoas fisicamente, mas uma das maiores violências domésticas se faz com a língua. E às vezes são pessoas que têm o coração violento, não estão preocupadas, e até mesmo as pessoas têm problemas de sociopatia, de psicopatia. São pessoas que não procuram estar bem. Tudo para elas, meus irmãos, é fala, é ruína em palavras. E Tiago, quando escreve a sua carta, fala que a língua é um pequeno órgão que pode dar vida ou pode gerar a morte. Então nós temos que observar isso. E os ensinamentos da palavra é que a gente deve estar afastado dessas pessoas. Nós não devemos procurá-las. Nós não devemos de forma nenhuma estarmos coniventes com as atitudes, mas precisamos realmente de afastar, porque Deus aborrece aquelas pessoas que usam de violência. E hoje em dia, meus irmãos, tudo é na base de violência. Protesto é violento. As pessoas já pegam, não sabem mais protestarem de forma educada, de forma certa. Tudo é violência. É por isso, meus irmãos, que eu abomino qualquer tipo de violência. Às vezes eu vejo essas carreatas, pessoas levantando bandeiras, tá, e gerando violência. Deus está aborrecendo essas pessoas. Deus está aborrecido com essas pessoas. Então, meus irmãos, nesses 3 primeiros tópicos, cuidemos para que nós não sejamos soberbos, nem tenhamos língua mentirosa e nem tenhamos um coração voltados à maldade, porque Deus aborrece. E Deus está aborrecido com muita gente, principalmente aqui no Brasil e outro mundo. E estão achando que Deus está tudo bem, é graça. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Meus irmãos, não se esqueça que na bondade, no amor, na misericórdia, existe justiça de Deus. Não existe desassociação entre amor e justiça, está tudo no mesmo pacote. Quando Deus, ele age com a justiça, é o amor dele sendo provocado, e quando ele age com amor, a justiça também vem. Não há nenhuma desassociação, não há dualismo. Ele é justo e amoroso e justo. Então tudo faz parte do mesmo pacote. Então nós temos que tomar cuidado, porque a sociedade hoje está vivendo numa violência descontrolável e lamentável. Enquanto políticos estão procurando segurança nas ruas, colocam aí vários seguranças para tomar conta, achando que isso vai trazer uma solução. Pessoas que estão ensinando seus filhos, cristãos, ensinando a ele a necessidade de agir de forma violenta. Não, meus irmãos. O que pudermos ser pacíficos, sejamos. Paulo fala aos romanos dizendo o seguinte: se depender de vós, tende paz. Se a paz dentro da quadra depende de você, então tenha paz. Não fique esperando o outro ter paz, não. Procure ter paz. Próxima quinta-feira, meus irmãos, nós vamos terminar o estudo sobre os 6 aborrecimentos de Deus e a sua abominação. Então, não sejamos soberbos, não sejamos mentirosos e nem tenhamos um coração voltados à maldade, porque são coisas que o nosso Deus, ele aborrece. Amém? Antes de nós termos a assembleia, vai ser bem rápida.